Tá gravando? Tá gravando. Viu? Salve, salve meu Brasil, salve minha amada República de Curitiba. Estou aqui no Rio de Janeiro, que continua lindo, com o nosso glorioso deputado Flávio Bolsonaro, futuro senador do Rio de Janeiro, liderando as pesquisas. Só Deus sabe. Então, Flávio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela entrevista. Eu não podia vir para o Rio de Janeiro, né, e não conversar aí com o ilustre Flávio Bolsonaro, que esses dias esteve em Curitiba, né, um tempinho atrás, nós conversamos lá. Você lançou teu livro, só falar rapidinho como que é o livro que você escreveu. A gente conseguiu ali, primeiro, né, agradecer aí toda a confiança e o carinho, né, de vocês conosco, de participarem tão diretamente desses momentos importantes que o Brasil está passando, de colaborar dentro da sua possibilidade com que a nossa legislação fosse cumprida, né, para que pessoas que roubam dinheiro público não fiquem atrás de voto, fiquem atrás das grades. Então, parabéns a todos aí da República de Curitiba. O que a gente quer é só isso, é acabar com essa sensação de impunidade. E isso, sem dúvida alguma, tem um ingrediente importantíssimo, que é o da pressão popular. Cada indivíduo fazendo a sua parte. Então, parabéns a todos. E, na verdade, o livro foi uma ideia que nós tivemos há alguns anos, de toda a família, os filhos principalmente, de compartilhar com todo mundo um pouquinho das passagens mais importantes do Jair, né, desde o seu ingresso aí, ou melhor, desde a sua infância, passando pelo seu ingresso nas Forças Armadas, e também alguns embates que ele teve, não foram poucos aí na sua vida pública, como vereador inicialmente, depois como deputado federal, até chegar esse momento em que ele está sendo chamado carinhosamente por milhões de pessoas de mito e representando a expectativa de todo esse público que o Brasil realmente pode dar uma endireitada. Então tem algumas passagens muito interessantes ali, a gente buscou compartilhar também um pouquinho da intimidade dele, para as pessoas entenderem de fato quem é o Jair Messias Bolsonaro, que é um cara super tranquilo, um cara bem-humorado, uma pessoa super simples, né, de hábitos simples, uma pessoa humilde. E eu tenho certeza que quem lê vai gostar. O retorno que eu estou tendo de quem já leu o livro é muito positivo. E a ideia era essa, é sensibilizar as pessoas com relação a quem é Bolsonaro. E também combater muitos rótulos, né, que estão colocando, insistem ainda, né? Já caíram em descrédito, mas insistem em chamá-lo aí de racista, de homofóbico, de nazista, de autoritário, ditador, um monte de coisa, já que não tem como acusá-lo de algo de concreto, como ser corrupto, por exemplo. Pode procurar em todas as listas que estão circulando, né, nesses processos de investigação. Vê lá no Odebrecht. No Odebrecht tem um monte de nome, né, de apelidos de quem recebe propina. Tem lá o Sardinha, tem o Santo. Mas o mito não tem. Mito não tem. O mito não tem. Eu sempre que eu vou a Brasília, eu sempre que o seu pai vai ao Paraná, nós conversamos. E isso eu posso dizer mesmo, uma pessoa super simples, super gente boa. Né? Não tem estrelismo. Não. Ele é tão sincero que às vezes exploram esse lado e distorcem o que ele fala para acusá-lo do que ele não é. Mas também por isso que ele é um mito. Justamente porque é sincero. Não é, né, esses velhos políticos que ficam aí fazendo isso virou o maior valor, eu acho, hoje de qualquer político, ou melhor, o valor que o eleitor procura no político, né? A sinceridade, é a verdade, né? E eu acho que ele transmite isso com o jeito dele de falar com o coração. Então, acho que é por isso que ele está desse tamanho todo, muito acima do que algumas pesquisas oficiais insistem em colocá-lo, né? Lembrando então que essa entrevista está sendo exibida pela página Éder Borges e também pelo Terça Livre, pelo YouTube, pelo Avança Brasil, República de Curitiba, Partido Brasil também. Deputado Flávio Bolsonaro, senador, agora liderando as pesquisas aí no Rio de Janeiro. Pois é, eu fico feliz de aparecer com uma intenção de voto tão grande. Mais uma vez, tá? Eu faço sempre essa ressalva. Dos institutos de pesquisa oficiais, eu tenho a convicção que a gente está muito maior do que eles colocam. Isso já aconteceu comigo aqui. Os institutos, alguns como o Datafolha, por exemplo, que ele é vinculado a um veículo de imprensa que claramente, assumidamente, é contra Bolsonaro, ataca Bolsonaro, distorce o que ele fala, o tempo inteiro insiste com uma narrativa mentirosa, não à toa está em total descrédito. Mas por que eu falo que aconteceu comigo? Quando eu fui candidato a prefeito do Rio, em 2016, no sábado, o Datafolha me dava 7% das intenções de votos. No domingo, no dia seguinte, eu tive 14% dos votos. Isso porque muita gente deixou de votar em Flávio Bolsonaro
e deu voto útil em outro candidato para impedir que um candidato a representante da esquerda fosse para o segundo turno. A consequência foi que eu não fui para o segundo turno, houve uma divisão de votos e o candidato de esquerda foi para o segundo turno. Perdeu, né, para o Crivella, que é o atual prefeito aqui no Rio de Janeiro, mas mostra como as pesquisas influenciam ainda muita gente. Sim, sim. Então o nosso trabalho de desmistificar isso e desqualificar os institutos que claramente ou erram porque são incompetentes ou erram por maldade mesmo, como eu acredito que é o caso do Datafolha. Então, como eles sempre erram, eu tenho direito de não concordar com o resultado que eles mostram. Mesmo assim, até esses institutos oficiais colocam aqui o nome de Flávio Bolsonaro, ali entre 30% e 40% das intenções de voto para o Senado do Rio, são 2 vagas, e eu fico bastante satisfeito de ter essa medida está conseguindo ser feita já oficialmente. E é óbvio que é fruto de um momento do que nós estamos vivendo em todo o país, da força do nome Bolsonaro no Brasil inteiro, e pelas propostas que a gente carrega, porque é aquilo que a gente acredita de fato. A gente não é um produto formatado por marqueteiros, então a gente não se iguala a muitos outros candidatos normais, comuns, que estão aí. Então fico feliz e, se for vontade de Deus, a gente vai poder batalhar aí no Senado Federal para mudanças importantes para o nosso país, em especial no tocante à legislação penal. E vai. Eu ano por dia eu converso com pessoas, não só com pessoas do meu meio, eu uso bastante Uber, esses aplicativos. Sempre converso de política com os motoristas. Os caras são tudo Bolsonaro. É impressionante. Ou é Bolsonaro, ou tá desiludido, não vai votar em ninguém, ou não sabe. Mas eu nunca vejo ninguém dizendo que eu vou votar no Ciro, eu vou votar na Marina, eu vou votar no Alckmin. Não vejo isso. O nosso termômetro é a rua. A gente também conversa muito com os profissionais autônomos aí, de vários segmentos, enfim, pessoas que a gente não sabe nem qual é a profissão na rua, e é um retorno muito positivo para nós, isso é que vale. Então a gente nem encomenda a pesquisa, cara. A gente sente esse termômetro, faz, né, bota um tijolinho por dia no nosso muro, vamos construindo, né, aos poucos, e seja o que Deus quiser. A gente não está aqui disputando poder, a gente está aqui preocupado com o rumo que o nosso país está tomando, e a gente acredita que é possível endireitá-lo sim. Essa é a diferença da nossa direita, né? Teu irmão Carlos vai a deputado federal ou estadual? Não, na verdade ele entendeu aí que era importante ele manter essa base aqui no município do Rio, ele não será candidato a nada, ele continuará sendo vereador. Não será candidato? Ele foi o vereador mais votado do município do Rio, né? 106 mil votos, proporcionalmente aqui no Rio é muita coisa, e ele decidiu aí essa linha, né? Mas ajuda muito a todos nós, né? Com o trabalho dele como vereador, né? Com sua atuação em diversas outras áreas, como nas redes sociais, e a gente é um time, e buscando sempre, obviamente, atacar contra-atacar, melhor dizendo, esses ataques mentirosos que nós sofremos por parte de quem não gosta de nós por questões ideológicas, por parte da grande mídia, que pintou um monstro chamado Bolsonaro que simplesmente não existe. Cara. Que ele não faz parte do mecanismo, do esquema todo, aí fica complicado para eles, né? De né? fato, ele é o único pré-candidato que é de fora do sistema. É o único diferente, né? Então isso realmente, eu entendo que isso preocupe muito, né, os poderosos, o establishment. Com certeza. Mas a família Bolsonaro apoiará algum candidato a deputado federal e estadual aqui no Rio de Janeiro? Com certeza, essa é uma decisão que o Jair vai tomar ainda, de ter um candidato que ele, né, vai sugerir, né, na sua prioridade como deputado federal, como deputado estadual. Com relação ao governo do estado, a tendência aqui é ficar neutro, pelo menos nesse momento é a nossa posição. Romário está liderando aqui, né? Aqui no Rio, Romário lidera as pesquisas aí, em torno de 30%. E aí no hall de candidatos nós temos ainda Eduardo Paes, Antony Garotinho, Índio da Costa. Então são nomes que a gente não tem um alinhamento ideológico, portanto não nos deixa confortável de abraçar, entrar de corpo e alma na campanha de ninguém. E eu temo que aqui no Rio, mais uma vez, a gente tem que votar por exclusão, já que a gente não anula o voto, vai ter que votar por exclusão. Mas essa é uma decisão que a gente vai tomar por ocasião das nossas convenções, que estão previstas para o final de julho desse ano. E nessa nominata, nessa chapa nossa, que eu, como pré-candidato ao Senado, a outra vaga ao Senado também está em aberto por enquanto. E, obviamente, o nosso 01, nosso capitão general Jair Bolsonaro, né, que não é porque eu sou filho, é a pessoa que realmente a gente enxerga, tanto por estar dentro da política, conhecer um pouquinho de política, como o lado cidadão nosso, o lado patriota nosso. Eu acredito que não tem outra alternativa, não tem um perfil próximo ao dele que a gente possa confiar e votar com convicção
e não por exclusão, por ocasião das eleições desse ano para a presidência da República. Perfeito. Agora, falando em presidência da República, uma coisa que nós conversamos, já conversei bastante com o teu irmão Eduardo sobre isso, inclusive, a questão de que, bom, primeiro, teu pai sendo eleito, que é uma probabilidade muito alta, eu acho que não vai dar nem para fraudar nessas urnas eletrônicas. A gente tem essa preocupação, né, com a urna eletrônica. Temos essa preocupação sempre, mas eu tô achando que não vai nem ter como fraudar. Enfim, Jair Bolsonaro presidente, primeiro vai pegar uma bomba, né? Vai pegar, esse país tá uma bomba. Segundo que, como seu pai não é alinhado ao mecanismo, à velha política, a esse Congresso podre em sua grande maioria, pode enfrentar problemas e podem tentar impeachá-lo, né? Existe já um trabalho sendo feito para isso, certo que Flávio Bolsonaro como senador, Fernando Francischini, né, o delegado Francischini, senador pelo Paraná, temos mais alguns senadores aliados aí no Brasil, assim, né? há uma estratégia do PSL, né, de inclusive priorizar em primeiro lugar as eleições para deputado federal, que é o que dá uma base importante já dentro da Câmara dos Deputados. É importante ter uma tropa de choque lá. Hoje o Francischini participa de um time ali que ajuda muito o Jair lá na Câmara, junto com o Onyx Lorenzoni, por exemplo, de conversar com os deputados que têm algum alinhamento conosco, ou que têm posições bastante consolidadas no tocante à segurança, no tocante aos princípios e aos valores, que já, portanto, pessoas que já têm mandato, têm um potencial de reeleição, e hoje eles próprios estimam que já há 60 deputados federais que marchariam com o Bolsonaro no caso de ele ser presidente da República. A gente não está nem falando ainda daqueles que a gente pretende eleger. Mas que notícia ótima, tranquilizadora, 60%. Porque há uma conversa muito franca, né? Uma parte dos deputados já entenderam que governabilidade não se garante com corrupção, como fez o PSDB, como fez o PT e como está fazendo o PMDB. O papel do legislador, do deputado, do senador também nesse raciocínio se inclui, não é trocar o seu voto por um ministério, por um cargo, por uma mesada, como algumas investigações estão mostrando para nós que aconteceram e a gente tem suspeita que continua acontecendo ainda. E esse não é o caminho. Eu acho que grande parte da indignação da população com a classe política como um todo vem disso, pô. Que está todo mundo sendo roubado a olhos vistos e eles não veem nenhuma possibilidade disso mudar, a não ser com uma pessoa com o perfil do Jair Bolsonaro. Então a gente, óbvio que tem essa preocupação nossa, a gente estima que consiga fazer aí entre 20 e 30 deputados federais do PSL em todo o Brasil, que já é um bom patamar para a gente ter essa tropa de choque. Então a gente já está falando aí de aproximadamente 100 deputados federais. Portanto, já começaram um governo de uma base consolidada como essa, de aproximadamente 100 deputados federais. Isso sem falar que ainda há muito tempo até a virada do ano, até o início do próximo governo, portanto, mais deputados federais com mandato que podem se reeleger, ainda tem a possibilidade de vir com a gente e abraçar um governo, e a habilidade que o Jair tem de tratar individualmente com cada parlamentar está sendo demonstrada, porque ele não tem se tomar lá da cá. E não adianta também, a gente sabe que há muitas promessas que o governo Temer faz para muitos parlamentares e que não cumpre, então ele também está cansado de ser enganado nos seus pleitos legítimos. Você pega alguém que tem um perfil aí da segurança pública, ele quer levar alguma melhoria nessa área para o seu estado, ou quer uma alteração legal, né, que obviamente um Código Penal abrange todos os estados, mas que ele seja o autor dessa ideia importante. A gente, pelo Jair ter sido parlamentar há muito tempo, ele vai saber valorizar o trabalho do Legislativo. A conversa vai muito nessa linha, uma conversa franca, sem falsas promessas, e as pessoas estão comprando essa ideia, estão levando o pacote Bolsonaro para casa com a certeza que não vão ter uma surpresa quando abrirem. Que ele não vai mudar a sua forma de pensar, já está escolhendo ele assim, com todos os seus acertos e todos os seus erros. Então, eu acredito muito nisso, nesse momento de mudança. Agora, tem esse fator também da população participar mais das votações, não se abster, não anular o voto, escolher alguém que tenha... Não pode anular de jeito nenhum. O pessoal do PSOL, do PT, a turma lá do MST, eles não vão anular o voto. Não vão. Isso é certo, eles não vão anular o voto. Então, não caia nessa.
Então tem essa esperança nossa também que haja alguma renovação do Congresso, mesmo sabendo que vai ser muito difícil, tá? Porque a aprovação desse fundão que eles chamaram de democrático, é 1,7 bilhões para distribuir para os partidos. Obviamente, os partidos vão investir naqueles deputados que já têm mandato, porque já foram testados nas urnas, então a chance deles se reelegerem é muito grande, a renovação ser pequena. A gente está jogando com todos os ingredientes, mas no raciocínio do Jair, que ele tem falado desde o início, eu acho que ele está corretíssimo e se diferencia também por isso. Se é para fazer igual aos outros, ele está fora. Não vai querer garantir a governabilidade usando a corrupção, porque ele não quer. Daqui a pouco está lá na República de Curitiba, República de Curitiba para conversar com o Moro, para conversar com o Bretas aqui no Rio. Vai ser um prazer conversar com eles, né? Numa mesa de jantar, numa conversa agradável, para falar de país, de Brasil, de política. Nunca para ser interrogado na condição de réu. Por falar em Moro, deixa eu confirmar se está tudo certinho ali. Tá tudo certinho. Sérgio Moro pode ser ministro do STF? O teu pai eleito? Eu falo muito por mim, mas o Jair já publicamente se posicionou sobre isso. Ele fala que gostaria muito de ter uma pessoa com o perfil de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal como ministro, que eu acho que realmente a corte hoje, a composição dela hoje, ela está muito preocupada. A gente vê que alguns dos ministros se preocupam muito, parece que são políticos, né, que foram eleitos ali para legislar, por exemplo. E não foram para isso. Eles foram escolhidos ali para o Supremo para resguardar a Constituição, para decidir conforme aquilo que o Poder Legislativo aprovou na legislação, na Constituição, para que sirva para todo o país. E a gente percebe ali ministros que são militantes, né? Então é importante ter uma renovação, é importante ter uma discussão sobre prazo de validade dos mandatos dos ministros, do STF, sobre a forma de indicação. Tem ministro lá que acha que aborto até os 3 meses de gestação não configuram crime, devem ser permitidos. Assassinato de criança que até 3 meses na barriga da própria mãe pode ser permitido. Isso não está escrito em lugar nenhum no nosso país, em nenhuma Constituição do nosso país, em nenhuma legislação, mas eles interpretam conforme aquilo que eles acham que é o correto, que é o justo. E eles não estão ali para isso. Então acho que tem que haver um equilíbrio, e o Supremo ultrapassou muito esse limite de interpretar a legislação, porque está alterando a lei, está indo contra o que diz a Constituição. É assim com relação também ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ninguém é contra a pessoa ser feliz da forma que ela quiser, na sua intimidade, fazer o que ela quiser. Agora, o que está escrito na Constituição é que o casamento religioso é entre um homem e uma mulher. É um sacramento religioso. Exatamente. Até hoje eu não sei ainda de deputado que fez um projeto de lei para mudar a Bíblia. Não dá. Então tá se quer ter não união dá estável, ideia. quer dividir patrimônio, quer deixar herança, isso tudo já vai estar praticamente pacificado aí nas decisões judiciais e na legislação. Agora o casamento é diferente. O casamento, como eu falei, é um pilar, é um sacramento religioso. Mas os ministros interpretam da forma como bem entendem, né? Então é importante ter um perfil, em especial, como o do Moro, em especial no tocante ao combate à corrupção. Então é fundamental que esse perfil prevaleça no Supremo Tribunal Federal, como em outros tribunais pelo país também. Perfeito. Só 2 questões antes de finalizar. Antes de nós falarmos a questão do vice, que é sempre, né, a pergunta que não quer calar, eu penso que uma forma efetiva para se combater a corrupção é a descentralização do poder. Porque o Brasil tem um poder extremamente centralizado em Brasília. Nós, paranaenses, posso falar agora como paranaense, nós recebemos pouquinho mais de 20% de tudo que nós mandamos para Brasília. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o espaço, vai para um buraco negro, né? Quem diz que é mandado lá para o Amapá, para o Acre, para o Tocantins, para o Maranhão, enfim. Mas certamente isso vai lá para o Sarney, para o Renan, enfim, some esse dinheiro. E, sem dúvida, um poder centralizado como é no Brasil, que se concentra tanto dinheiro, tanto poder num lugar só em Brasília, isso vai atrair corvos, né, para que vão levar essas riquezas embora. Você vê uma possibilidade, Bolsonaro presidente, tem como nós revermos o Pacto Federativo?
Eu acredito muito que isso, inclusive, constará do seu plano de governo, né, que no momento certo, muitas pessoas estão perguntando, ansiosas, né? Bolsonaro, cadê seu plano de governo? Ele nem pode apresentar Não agora. pode, não pode. No momento do registro do será plano punido, seria punido. Exatamente. Então o momento vai ser ali na iminência da eleição, aonde ele registra no próprio Tribunal Superior Eleitoral, é uma exigência legal, quais são as suas propostas ali, também nada muito a fundo, né? Porque ali são as diretrizes, né? Quais são os direcionamentos que ele pretende dar no país. E o próprio Paulo Guedes, esse brilhante economista que, né, Deus colocou nas nossas vidas, e se Deus quiser na vida também de todo brasileiro, né, a partir de 2019, integrando esse grande time, ele já tem dito e defendido essa ideia de descentralizar. Hoje há como você falou, a concentração de quase 60% do orçamento no Brasil está no governo federal. Está com a União. Depois uma parte bem menor com os estados e uma parte menor ainda que é distribuída aos municípios. E da forma como também está hoje a nossa legislação, é tanto intermediário até esse dinheiro sair da União, normalmente tem que passar por um banco, uma caixa econômica, aí já tem uma burocracia, e já tem dificuldades que começam a valer alguma facilidade, né, para que sejam reduzidas, e aí tem um deputado que intermedia, aí vem uma construtora, uma empresa, daqui a pouco tem um deputado envolvido, o prefeito. É tanto intermediário que esse dinheiro acaba se esvaindo pelo ralo da corrupção. E ele tem dito o seguinte, que a lógica tem que se inverter. Ele, não tenho dúvida, que vai ser, se for a vontade de Deus, né, um presidente municipalista, de valorizar os municípios, no tocante ao orçamento. E eu desafio qualquer outro pré-candidato que está falando em abrir mão de poder e de dinheiro em prol daquilo que ele acredita que é o melhor para o Brasil. Só Jair Bolsonaro tem dito isso. E acredita que você, quebrando toda essa cadeia de intermediários, você fazendo com que o dinheiro chegue direto às prefeituras e depois uma parcela menor aos estados, uma parcela menor finalmente para a União no governo federal, o Brasil começa a andar. É porque, na verdade, eu também tenho esse raciocínio, que são os prefeitos e vereadores que sabem onde estão os principais problemas da população. Estão mais ali no dia a dia. Você vai para o interior, então, é na porta do vereador que as pessoas batem para pedir alguma coisa que é obrigação do poder público dar, né? De remédio, enfim, a segurança, a vaga no colégio, a ter professor em sala de aula. Então acho que é importante sim esse debate sobre o Pacto Federativo, e a linha do Bolsonaro é de ser uma pessoa municipalista que vai saber valorizar muito mais as prefeituras e os poderes locais em detrimento do próprio poder que a União tem hoje. Perfeito, sobretudo porque o fruto deveria pertencer a quem produz, né? Com certeza. No caso do Brasil, né? Então nós precisamos desinverter essa pirâmide do Pacto Federativo. Agora, eu foco bastante minha atuação de construir essa nova política no Brasil com essas diretrizes que nós temos em comum no Paraná. E para isso usar a estrutura do PSL. Assim como então o PSL, né, presidido pela Flávia Francischini, capitaneado pelo delegado Francischini, Felipe Francischini, e movimentos como o CWB com o Bolsonaro em Curitiba, os nossos movimentos do litoral, como o movimento de Paranaguá, o Endireita Paranaguá, Endireita Matinhos, pessoal lá no norte, lá o Direita Arapongas, nós temos os bolsonarianos lá no... Um abraço para todo mundo que ele está falando aqui, obrigado aí pela essa força voluntária e espontânea de vocês, que pra gente é fundamental. A gente não tem chance de vitória se não for com a organização de vocês. Movimento Bolsonaro Guarapuava, Movimento Bolsonaro Cascavel, Endireita Foz, os bolsonarianos lá do Sudoeste, lá em Francisco Beltrão, Pato Branco, lá na Trifronteira, lá em toda a região de fronteira com a Argentina, nós estamos batalhando muito para construir um novo Brasil. Agora a pergunta que não quer calar, deputado Flávio Bolsonaro, vice, como que é? O Magno vem ou não vem? Porque diz que agora ele já repensou, quer disputar o Senado. Como que está essa situação? Olha, o Magno Malta, o senador do Espírito Santo, é uma pessoa, né, fantástica também, que defende muitas bandeiras com as quais nós temos total convergência. Ele declarou há pouco tempo que vai disputar a reeleição ao Senado. Portanto, não será o vice do... Não será mesmo. Foi a declaração dele. O Jair queria muito, gostaria muito, mas é uma pessoa que vai estar do nosso lado 100%, sim, nos ajudando bastante em todo o Brasil. E a questão do vice vai ficar realmente para as convenções, para cima da hora da eleição. É o que todo mundo
está fazendo, esperando, vendo realmente onde vão ser possíveis as alianças, porque muita coisa se coloca em pauta na hora de discutir uma indicação de um vice numa chapa presidencial. Há alguns interesses locais de estados, se é possível compor ou não, mas é uma decisão que o Jair Bolsonaro, né, junto com o seu time, vai tomar no momento certo, mas podem ficar tranquilos que vai ser uma pessoa que tem um total alinhamento ideológico com ele, porque ele não vai fazer negócio com essa indicação, como alguns já estão sugerindo que farão. Em troca de grana, de suporte para as suas campanhas, vão escolher uma pessoa que tem uma capacidade financeira muito grande e pode ajudar. Então, eu digo sempre o seguinte: o dinheiro da pessoa, ela faz o que ela quiser. Mas a gente entende que para compor essa chapa tem que ter um alinhamento político, ideológico muito próximo para que esse casamento, né, esse noivado agora, um casamento, possa dar certo. Algumas especulações. General Mourão pode vir? Olha, como eu falei, não tem uma decisão. Não tem. Tem vários nomes circulando aí: General Mourão, General Heleno, outros generais, pessoas que não tem nada a ver com as Forças Armadas. O próprio delegado Francisquini, já existem especulações, né? Os nomes, os boatos surgem. A Janaína Pascoal. Os boatos surgem, a gente tem algumas conversas, tem alguma coisa em mente, mas não pode se nem precipitar, nem anunciar nada. Pode adiantar aqui o que você tem em mente? Nem de conversa que está tendo, porque isso atrapalha a vida da negociação. A pessoa tem que ver se realmente tem interesse de ser candidata a vice, se está na disposição de encarar essa barra pesadíssima, né, que não é um grande desafio para todo mundo, né? Então a pessoa tem que estar bem consciente do que ela está disposta a enfrentar a partir de 2019, mas se tem o coração verde e amarelo, né, é cristão, é patriota, né, e é decente, não tem dúvida que vai topar o desafio, mas é uma decisão, repito, né, que o Jair vai tomar realmente mais para frente, no momento certo, todos vão saber. Tá certo. E para finalizar, então, considerações finais, o que podemos esperar para o Brasil? Olha, eu acho que é uma mensagem importante a ser dada para todo mundo, quem está nos acompanhando até esse momento aqui da entrevista, é de que o Jair não é salvador da pátria, ele mesmo faz questão de frisar isso em suas palestras. Isso eu acho fantástico, porque ele deixa isso bem claro. Ele diz: meu nome é Messias, mas eu não vou salvar nada aqui. A gente realmente acredita que é uma missão de Deus que está acontecendo com ele, acreditamos mesmo. No próprio livro a gente vê que várias situações que aconteceram, que tinham tudo para dar errado, no final dão certo. Então ele é uma pessoa, né, que está ciente dessa responsabilidade. Mas o recado que eu quero dar é o seguinte: não adianta você escolher uma pessoa só com o perfil do Bolsonaro para comandar o nosso país. Você tem que escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores também, que tenham esse alinhamento ideológico, que tenham essa mesma identidade de valores e de princípios, porque ninguém faz nada sozinho. Então um presidente precisa muito do Congresso Nacional para poder fazer as transformações que a gente entende que são importantes. Como eu falei aqui, uma coisa que motiva muito a disputar a eleição para o Senado é debater, atualizar o nosso Código Penal, é dar segurança jurídica para o nosso policial, combater os criminosos sem medo de ele, policial, sentar no banco dos réus, como está acontecendo direto, é acabar com a audiência de custódia. Para quem não sabe, é quando um policial prende alguém em flagrante, ele tem que apresentar em até 24 horas o marginal a um juiz para essa audiência de custódia, para que ele decida se o marginal responderá ao processo em liberdade ou não. Aqui no Rio, quase 60% das vezes o marginal sai antes do policial da sala de audiência para responder o processo em liberdade. Ou seja, no mesmo dia ele está reincidindo no crime. Então isso tem que ter um fim. A redução da maioridade penal está no Senado. Então tem apenas alguns poucos exemplos aqui de como é importante ter, na hora de escolher os seus representantes, ter esse critério de votar em senadores, em deputados, tem um alinhamento total a favor de todas as bandeiras e princípios que nós defendemos, para que a gente consiga implementar aquilo que a gente espera, acredita que é o melhor para a sociedade. Então esse é o recado. Não deem menos importância para a eleição de deputados federais e senadores em especial do que dão para a eleição para presidente. Isso é fundamental. Só lembrei agora de mandar um abraço aí também para o movimento Direita Rio Negro, que é quando um grande parceiro. Quando você começa a falar um monte de nomes, você vai esquecer de alguém. Complicado isso. Então eu vou pensando no mapa aqui e vou falando. Eu adoro geografia, então eu vou falando aqui. Mas então é isso, minha gente. Vamos agora fortalecer pela primeira vez. Nós temos um
partido alinhado com nossas ideias aqui no Brasil, e eu vejo isso como uma grande oportunidade que nós construímos um projeto realmente inovador e realmente relevante para o nosso país. Porque o Brasil é um país riquíssimo e agora só falta nós endireitarmos o Brasil. Transformar todo esse nosso potencial em desenvolvimento para o nosso país, em geração de emprego e em um local realmente atrativo para os empreendedores que movimentam o nosso país, que geram emprego e, por consequência, a renda também, possam ter um ambiente saudável aqui, com menos burocracia, com menos carga tributária, com menos entraves na legislação ambiental, por exemplo, para que as pessoas realmente dependam cada vez menos do Estado. Esse é um dos grandes desafios que a gente vai ter, o que nos motiva muito. Perfeito. Deputado Flávio Bolsonaro, muitíssimo obrigado por essa conversa. E então é isso, minha gente. Muitíssimo obrigado pela audiência.